Tá bem, pessoal, voltamos então na segunda parte para falar sobre uma das metodologias ágeis existentes. Agora, sabendo que é uma metodologia ágil, né, a gente vai entender um pouquinho sobre um dos métodos que é um dos mais utilizados na atualidade, sobretudo utilizado em empresas da área de tecnologia e inovação, que é o Scrum. Scrum é um processo para construir software que foi feito para isso incrementalmente em ambientes complexos onde os requisitos não são claros ou mudam com muita frequência. Por quê? Porque a construção de software da área de inovação, de tecnologia, são sempre complexos, são processos complexos que dependem de tecnologias que mudam muito, né? De questões que acontecem rapidamente, né? Então, esses métodos ou metodologias ágeis criadas foram para juntar todo o arcabouço teórico, digamos, que a gente tinha relacionado a planejamento e dar um fim nele de forma que pudesse ser utilizado, que o atingimento das metas ocorresse dentro dessas empresas de alta tecnologia, mas que ocorresse de forma, então, a agilizar o processo, a conseguir chegar nas metas, né? Prevendo, claro, cada uma das possibilidades que ali existiam, não é? Então, em rugby, o Scrum é um time de 8 integrantes que vão trabalhar em conjunto para levar a bola adiante no campo. Veio daí o nome, né, a nomenclatura. Então, o que significa o Scrum? O Scrum são times trabalhando como uma unidade altamente integrada, onde cada membro desempenha um papel bem definido e o time inteiro foca em um objetivo. Mas isso não vai usar dentro da universidade. Vai sim, lá em Cachoeira a gente tem um Scrum, a gente tem um time de pessoas que trabalham com um objetivo em comum. Qual é o nosso objetivo? Formar alunos anualmente. Para atingir esse objetivo, o que a gente precisa? Dar disciplinas, lecionar, né? Preencher lacunas dos professores que faltam. Como é que a gente faz isso? A gente se reúne e aí a gente diz, vamos lá, galera, vamos pegar mais disciplinas? Vamos, então vamos dar um pouco mais de aula, vamos pegar mais orientações, vamos dividir os estágios assim, vamos fazer da nossa forma a organização da nossa unidade. Então a gente tem o Scrum lá, a gente tem um time que que pega junto, que cada um define suas próprias metas, mas todos temos um objetivo em comum e a gente abraça o time, ou seja, a gente preenche as lacunas, a gente dá disciplinas, estuda para as disciplinas que não são exatamente da nossa área e a gente vai atrás de professores, por exemplo, voluntários juntos e a gente tenta preencher todos os espaços e todas as lacunas. Qual é o resultado disso? Bom, o resultado disso é que em plena pandemia a gente conseguiu formar 12 alunos agora e 4 alunos no semestre anterior. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a gente tem nota ENAD 4. Então, assim, a gente consegue manter uma qualidade de ensino, mas trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Então, a gente pode fazer isso numa universidade também. Que mais, então, que a gente tem sobre Scrum? Scrum, então, ela vai dividir o desenvolvimento em pequenos sprints. O que são esses sprints? São dias, são períodos. Isso a gente comparando com outras metodologias bem da área de tecnologia, tá? As equipes dentro do time são equipes pequenas, de 7, 8 pessoas, que são formadas, então, na área de tecnologia por projetistas, programadores, gerentes de qualidade, administradores, gestor de pessoas. São pessoas de áreas totalmente diferentes. E vejam só, é o que acontece, por exemplo, numa universidade, porque da mesma forma a gente tem pessoas com formações diferentes dentro de cada equipe. E aí a gente divide em sprints, que são 30 dias, onde essas pessoas têm funções a exercer. No caso da nossa equipe, é um pouco diferente, né? Porque a gente tem semestre, então o nosso sprint é um pouquinho maior. A gente tem ali 4, 5 meses é o nosso sprint, que é quando dá a largada e a gente tem o objetivo final de se reunir e verificar o que aconteceu. E a gente inicia o semestre conversando, temos tantos alunos,
né? Cada turma tem tantos alunos matriculados, eles fizeram isso, no final do semestre aconteceu tais questões, a gente conseguiu que tantos alunos finalizassem o curso, tantos não. Então é isso, é uma equipe responsável pelo desenvolvimento das funções, que lá na área de software é feita com projetista, programador e tal, mas lá dentro da nossa equipe, na nossa unidade, é diferente, porque é feita com professores do direito, da economia, da filosofia, do desenvolvimento rural, da administração, né? A gente pega a capacidade de cada um, coloca na mesa e aí joga com ela para chegar na nossa no atingimento das nossas metas. No método Scrum, eles fazem uma reunião de 15 minutos todos os dias, né? Onde há uma gerência, né? Uma pessoa. Quem é o gerente no Scrum? É a função digamos, do coordenador de curso. Ele sabe quais as dificuldades de cada uma das pessoas ali envolvidas, ele sabe tudo o que está acontecendo ali, né? E ele vai fazer a conexão da coordenação com lá a direção regional e lá todas as pró-reitorias, por exemplo. Então, eles vão levantar os fatores, ele vai levantar os fatores que estão impedindo o progresso geral, ele vai dizer, ó, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa daquilo outro. É isso que faz o gerente. Eles fazem reunião de 15 minutos. Como é que a gente adaptou para a nossa própria metodologia ágil lá na nossa unidade? A gente faz menos reuniões, né? A gente decide e conversa sobre casualidades e pontualidades direto em grupos de WhatsApp e a gente faz reuniões focadas, que não podem passar de 1 hora e meia, nada de reuniões de 3 horas, 4 horas, nada disso, são reuniões focadas, a gente chega com o problema e a resolução, porque a gente já discutiu esse problema antes, a gente chega lá e já tá com ele resolvido, ou já tá com ele conversado, porque todas as informações, elas são amplamente divulgadas, a gente vai lá e repassa tudo, todo o grupo sabe de tudo que está acontecendo. Então, essas reuniões diárias, que são chamadas de fases ou sprints, né, é para conversar sobre o que você fez na última reunião, que problemas você teve, o que você pretende trabalhar, né? E para você integrar mais os membros da equipe, para um ajudar o outro. Ah, eu tô com um problema nessa área, como é que eu resolvo? Ah, eu posso fazer tal coisa para ti, eu posso ajudar de tal forma. Né? A gente compartilha informações, conhecimento e minimiza algum risco de alguma coisa dar errado, porque o outro pode verificar, mas tu percebeu que aconteceu tal coisa com relação a esse problema específico, ou você não está enxergando que isso vai acontecer no final. Então, assim, são formas de se conversar. O bacana da pandemia é que isso aproximou as pessoas, ficou mais fácil trocar essas informações via WhatsApp rapidinho, né? E isso agiliza o processo um monte. O Scrum, então, ele vai ser interessante porque ele fornece mecanismos de informação de status mais rapidamente, diário, e divide tarefas dentro de uma equipe de uma forma mais explícita. Cada pessoa tem uma tarefa a cumprir quando está falando lá de Scrum relacionado à área, sobretudo, de tecnologia da informação. Mas lembra aqui que a gente pode sempre adaptar o modelo ágil. A gente usa os métodos, usa as terminologias e cria a nossa própria metodologia para agilizar os processos. Então, aí ele vai comparar Scrum e XP, que é um outro método, né, que prevê práticas integradas de engenharia de software, né? O XP é uma outra metodologia que é considerada um pouco mais estanque. Só que o que falam com relação à tecnologia XP, por exemplo, a aplicação do método XP, que é um método complementar a esse, porque ele é um pouco mais amplo, né? E ele trabalha em camadas ou em fases em que ocorrem as questões dentro da área tecnológica. Eles são complementares, né? Essas metodologias são utilizáveis simultaneamente dentro da empresa. O XP para um período de tempo maior e o método Scrum para um período de tempo menor. Aí tem um diagramazinho das fases, né? Reunião diária, 24 horas, aqui em cima, acúmulo de tarefas ali por equipe, ó, 30 dias. Aí você tem ali o levantamento das prioridades, aí divide as tarefas por equipe, aí você tem a reunião diária e os 30 dias para chegar nos resultados. Esses ciclos, né, de fases de planejamento desse método,
Lembrando que é de 30 dias o ciclo, porque para a área de tecnologia as coisas são rapidinho, né? Eles pedem 30, 60, 90 dias é o prazo de entrega de alguns produtos. Mas lembrando que o nosso prazo de entrega é semestral, né? Então, as fases são semestrais, as reuniões, os scrums não vão ser diários, né? Eles vão ter um período um pouquinho maior para acontecer. E aí a gente vai falar um pouco aqui das fases, né, que são, por exemplo, a fase de encerramento, quando tudo atingiu o nível satisfatório, tempo, competitividade, requisitos, qualidade, custo, e aí as atividades que você faz nas fases de encerramento, que são os testes, documentação, preparação de treinamento e preparação de marketing, porque aí você finalizou o trabalho e aí você está divulgando que o trabalho aconteceu e que ele funcionou de certa forma. Não é diferente do que a gente faz quando trabalha em equipe também para a universidade, que no final, né, a gente produz tudo e no final a gente quer divulgar isso, a gente quer dizer que está acontecendo e aconteceu assim e funcionou. Então, os controles utilizados, aí vejam bem, lembrando que é uma metodologia que usa os indicadores, cenários do planejamento estratégico tradicional. Então, qualidade, gerenciamento e testes relacionados ao Scrum. Os passos e papéis vão ser bem definidos, você vai dizer exatamente quem faz o quê, quando faz o que e em que tempo cada um faz o que tem que fazer. O gerenciamento de riscos também, o que pode dar errado ou a construção de cenários, muitos cenários, todos os que podem dar errado, quem pode ajudar se der errado, o que fazer se tudo der errado, né? E controlar isso fazendo release, fazendo as mudanças, corrigindo as rotas, né? Verificando os problemas e soluções no tempo, no momento em que elas ocorrem. Revisões frequentes e diárias, a definição de padrões, né? O padrão mínimo é esse aqui, a gente tem que chegar nesse padrão. Testagem, funcionou, não funcionou, né? Como é que a gente vai saber se funcionou? A gente vai testar o sistema, vai verificar o tempo de resposta, vai verificar a resposta das pessoas com relação ao sistema, documentação também, vai elaborar a documentação e vai deixar ela de fácil acesso a todo mundo, né? O que a gente vai considerar quando quando elabora a documentação. E, por exemplo, acho que uma das coisas relacionadas a planejamento que é muito importante é justamente, né, esse feedback, né? Como pedir o feedback, de que forma pedir o feedback e de que forma a gente faz com que as pessoas deem feedback. Porque eu acho que um dos grandes problemas, por exemplo, na UERGS, é que os alunos não respondem ao feedback. E eu vou dar a minha opinião. Eles não respondem porque são muitas perguntas, porque é muito extensa a quantidade de perguntas e eles não leem porque eles ficam realmente com preguiça. Eles estão acostumados a responder questões pontuais relacionadas ao seu curso, aos professores, e não uma vastidão de perguntas, 30, 40, 50, com níveis de satisfação, enfim. Eu acho que isso não é ágil, né? E eles não perdem esse tempo fazendo isso, assim como eles também não perdem tempo escrevendo e dando o feedback escrito. Assim como também, quando a gente pressiona eles para que eles façam isso, eles fazem isso porque eles querem puxar o saco lá do professor. Então, é complicado, é uma avaliação que para mim acaba não refletindo uma realidade institucional de fato, né? Ela deveria ser repensada pelo modelo atual, assim, por que não ter aplicativos, por que não avaliar continuadamente, né? Ou seja, por que não avaliar a capacidade de se fazer isso no início do semestre, não só no final dele, quando está todo mundo já desgastado, né? Então, assim, são questões a serem pensadas. Eu coloquei aqui umas referências e aí vocês vão reparar que são várias referências e a maior parte em inglês, mas é porque esses métodos ou essas metodologias eles são mais utilizados ou eles têm as referências básicas em artigos acadêmicos estadunidenses ou brasileiros em inglês, porque a área de inovação e tecnologia é preponderantemente
digamos assim, influenciada, né, por esse arcabouço teórico, mas não significa que não tenha em português também. Para quem ficar interessado nessas metodologias ou quiser estudar, a gente tem um monte de livros já traduzidos para isso, tá bem? Então eu vou voltar em seguida para falar um pouco de Design Thinking, que ele tá ali atrelado com as metodologias ágeis, mas ele é uma forma de se pensar, de se constituir pensamento para fazer planejamento. É tipo um predecessor do planejamento, é o que você faz antes, é uma forma de mudar como você pensa sobre planejamento, tá bem? Muito obrigada então e eu volto em seguida.